Amados sacerdotes, presentes nessa celebração, Padre Alexandre, Padre Rivelino, nosso diácono Paulo, e uma saudação muito especial a Dom Vinícius, que é monge beneditino da abadia, aqui da Basílica de São Paulo, onde os monges beneditinos cuidam desta belíssima basílica. E ele é brasileiro de Recife, nós já nos conhecemos pelas redes sociais. É uma alegria, irmão, poder ser recebido pelo Senhor e pelos monges nesta manhã. Queridos peregrinos e aqueles que nos assistem, é uma alegria inconteste para um católico pisar as basílicas papais de Roma. Lugares indulgenciados, hoje aqueles que estiverem com as devidas condições, ter confessado recentemente, receber a Sagrada Comunhão e depois rezar nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, você pode pedir a indulgência para você ou para um falecido. São Paulo é o apóstolo dos gentios. Vocês imaginam o trabalho que este homem realizou vindo na esteira do apóstolo Pedro evangelizar no coração do império pagão de Roma. Tem um filme chamado Quo Vadis, bem antigo. Se alguém consegue, é um filme muito bonito, pois conta a história de Pedro e Paulo em Roma. A missão desses dois grandes homens que terminam com o martírio. Para a evangelização da Igreja, São Paulo é uma grande chave de compreensão do que deve ser a nossa evangelização. Nós tivemos um grande impulso com São João Paulo II para empreendermos uma preparação para o jubileu do ano 2000 através da evangelização. Em 1983, no Haiti, o Santo Padre, falando para os bispos, ele cunhou aquela nova compreensão no sentido de efusão para esses tempos de uma nova evangelização nos seus métodos, na sua expressão e no seu vigor. Não tem como falar de evangelização sem nos reportar ao apóstolo Paulo. Nós ouvimos hoje, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios 15, de 1 a 11, onde São Paulo traz para nós o núcleo primitivo do querigma. O querigma é o primeiro anúncio que se faz aos pagãos, aos que não conhecem a Deus. E São Paulo anuncia o ressuscitado. O fundamento da sua pregação é a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Ele. Ele enfatiza que o evangelho pregado não é uma invenção humana, mas a revelação da verdade divina. O apóstolo se apresenta como o menor dos apóstolos, lembrando que apesar de suas falhas e perseguições à igreja, antes da sua conversão, do seu encontro pessoal com nosso Senhor ressuscitado no caminho de Damasco, foi alcançado pela graça divina. A mensagem clara é que a graça transforma, tornando o que parece perdido em algo redimido. Assim, o apóstolo traz para nós o imperativo da centralidade da graça divina. Ninguém se converte por si mesmo.
Nós não podemos realizar as obras de Deus se não for pelo poder da graça de Deus, que é a ação do Espírito de Deus em nós. Existiu no início da igreja uma heresia chamada pelagianismo, que sustentava que o homem por si mesmo é capaz de realizar as coisas de Deus. Isso é uma heresia, é uma mentira, é um fake news na linguagem rasteira dos nossos tempos. Ninguém é capaz de ser bom, de realizar as coisas de Deus, se não for pela graça de Deus, pela graça divina. E aqui nós podemos contemplar a grandeza da nossa igreja quando nós ouvimos no Evangelho de hoje nosso Senhor dando esse gesto de perdão àquela mulher que lavava seus pés. O perdão vem da graça de Deus. Quando eu perdoo alguém, de verdade, não é pelas minhas próprias condições humanas, mas pela graça de Deus. Esse é o núcleo da pregação do apóstolo São Paulo. Tudo é pela graça de Deus. Se a gente lê a vida dos santos, os santos sempre vão dizer: eu não sou nada. Se eu faço alguma coisa, é porque Deus está agindo. São Paulo também tem esta confiança. E eu creio que cada um de nós batizado, que queremos ganhar a salvação eterna, que queremos alcançar o galardão que Deus tem reservado para nós na eternidade, precisamos ter essa humildade. O que eu faço na obra de Deus é por graça de Deus. Ninguém consegue deixar um vício, um apego, se não for pela graça de Deus. Eu lembro que eu fumei durante 12 anos. No 6º ano, quando eu senti a vocação, quis deixar o cigarro e não conseguia. Fui conseguir já no seminário maior, porque eu empreendia um trabalho humano comigo, usando os artefatos da psicologia, que tem sua importância, evidente. Mas o dia que eu fui no Santíssimo e clamei a Cristo presente no Santíssimo Sacramento que tivesse misericórdia de mim, eu deixei o cigarro, porque a graça de Deus agiu. Antes eu não tinha esta consciência da importância da graça de Deus como força divina de transformação do nosso coração. E a Santa Igreja, deixada por Jesus, importantíssima na nossa vida, indispensável no processo da salvação, extra ecclesiam nulla salus. Este é um grande dogma que nós guardamos desde o início com os padres da igreja, que atestam para nós que a salvação de Cristo está vinculada à Igreja Católica, deixada por Cristo. Portanto, fora da Igreja Católica, nós não temos como obter a salvação eterna. Aquelas pessoas que se salvam não estando na Igreja Católica têm esse mérito da salvação graças à Santa Igreja de Cristo. Porque a Igreja não somos nós somos os filhos e filhas da Igreja. A Igreja é o mistério do corpo místico de Cristo. A Igreja se confunde com o mistério de Cristo. Esse mistério invisível, aqui esse templo majestoso, esplendoroso, ele é a expressão do corpo místico de Cristo. Nós, católicos, nós batizados, somos também expressão do corpo místico de Cristo quando agimos em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, voltemos para as nossas casas, nossas dioceses e paróquias, tendo esse impulso paulino no nosso coração para perdoar
e para anunciar o ressuscitado, Cristo vivo. Às vezes nós somos acusados pelos nossos irmãos separados de que os católicos adoram um Deus morto. Isso é uma leviandade, pois São Paulo diz que eu prego Cristo crucificado, que ressuscitou por nós. Ninguém pode chegar ao ressuscitado se não contemplar e passar pelo crucificado. São Paulo é este homem totalmente absorto ao mistério do ressuscitado, profundamente amoroso e abraçado ao mistério do crucificado. E nós viemos aqui beber desta grande verdade junto do túmulo do grande apóstolo, cujos restos mortais estão aqui sepultados debaixo aqui do nosso baldaquino papal. Com esta alegria no coração, nós vamos voltar para o Brasil com aquele desejo de, juntamente com os nossos bispos, sacerdotes, nossas comunidades, evangelizar, dar a vida pelo Evangelho, como o apóstolo Paulo fez. Com o auxílio da intercessão da Imaculada Conceição, sigamos as pegadas dos apóstolos, tendo Paulo apóstolo nesta manhã como nosso grande companheiro de viagem, nesta resposta ao Evangelho de Jesus. Ide, pregai o Evangelho a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.